Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo, meu propósito é fazer uma rápida comparação entre o Centro Dom Bosco e São João Bosco, quando o assunto é Papa e história dos Papas, vida dos Papas, se os Papas caíram em erro, se determinado Papa então caiu em determinado erro, etc, etc. Porque São João Bosco não foi simplesmente fundador dos Salesianos, uma ordem religiosa, e também um grande taumaturgo, mas também foi um prolífico escritor que nos deixou muitas obras, inclusive obras em defesa do Papa, em defesa também da doutrina da Igreja, não só abstratamente, mas no decorrer da sua história, mostrando como que aquilo que a Igreja ensina na teologia se confirma na história. E como nós vemos então, a Igreja ilibada, e sobretudo na Igreja a Santa Sé ilibada de qualquer defeito em matéria de fé. E isto é defendido por São João Bosco, mas não é defendido, infelizmente, pelo Centro Dom Bosco. Para o Centro Dom Bosco, os papas podem cometer erros, apoiar erros, e é por isso, então, que eles não se escandalizam tanto e não tem nenhum problema em aceitar como legítimos esses papas do Concílio Vaticano II que ensinam, em vez de catolicismo, o liberalismo, o modernismo, o ecumenismo. Várias doutrinas que papas anteriores condenaram como heréticas. E isso, então, nós vemos fazer o Centro Dom Bosco. Mas era isto realmente que ensinava São João Bosco, o padroeiro deste centro de fé e cultura? Nós veremos que não, nessa nossa breve comparação. Na realidade, quando nós vemos um membro do Centro Dom Bosco falar, como por exemplo o seu chefe, Pedro Afonseca, na realidade o que nós estamos ouvindo é o que está nesse livrinho aqui, o Catecismo Católico da Crise na Igreja. Eles têm, na realidade, até um curso sobre esse livro, que consiste principalmente em ler esse livro aqui e comentar, na maior parte das vezes, favoravelmente, a tudo que está aqui. Simplesmente isso. Então, é com esta base, com este resumo do pensamento corrente entre os católicos ditos tradicionalistas, principalmente membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou então amigos desse grupo, como é o caso, por exemplo, de Dom Lourenço Fleshman, que é quem dirige e comanda esta editora que editou esse livro aqui, a Permanência. Então, simplesmente o que eles ensinam é o que está aí nesta obra, não é o que pensa São João Bosco sobre o papado e sobre os papas. E é isso que eu vou mostrar para você cabalmente, citando obras de São João Bosco, mas não sem antes mostrar o pensamento do Centro Dom Bosco, é isso aqui. Tá bom? E aí você vai ver que o que aparece aí como catolicismo tradicional na internet, nesses grupos que têm até uma maior visibilidade que nós, não é realmente tão tradicional assim, e que se eles realmente são humildes e estão em busca da tradição, eles precisam rever os seus conceitos e não seguir mais Dom Lourenço, mas sim realmente Dom Bosco. Então vamos lá? Vamos para a primeira questão que nós nos colocamos, partindo aí mais ou menos da ordem que aparece no capítulo Magistério, quando eles vão procurar aí nesse catecismo da crise, mostrar que houve papas então que ensinaram erros. Então a questão primeira é esta: houve na história eclesiástica, a história da igreja, papas que caíram em erro? Eu vou colocar nas palavras mesmo do Catecismo na Crise, número 24. Encontram-se na história exemplos análogos de deficiências de papas? Ele diz análogos porque ele está tentando achar no passado, na história, então, casos de papas assim que foram tão heréticos ou então que tiveram um comportamento semelhante, análogo ao, por exemplo, de João Paulo II, que promoveu o ecumenismo, o modernismo, o liberalismo e tantos outros. Aí desses papas modernos, modernistas na verdade, que fizeram esse concílio
Vaticano II para mudar completamente a igreja e transformá-la em uma seita herética. Então, eles estão agora para tentar legitimar esses papas modernos, olha como eles são tradicionais, para legitimar esses modernistas, liberais, ecumenistas. Eles vão tentar achar na história eclesiástica, na história da igreja, erros. Papas que cometeram erros, para dizer assim, olha, esses papas que hoje ensinam erros não são também muito diferentes daqueles outros papas lá antigos que também cometeram, pelo menos de vez em quando, cometeram também, então eles continuam sendo papas. Não obstante, na realidade, sejam hereges. Eles continuam sendo papas, católicos, não tem problema, e você pode reconhecer. Só que, claro, né? Para você ser realmente tradicional, você tem que pensar como a gente e resistir a eles. Então, ser RR, reconhecer e resistir. Então, essa é a posição deles. A resposta que eles vão dar, então, para essa questão é a seguinte. Até parece até elogiosa aos papas. Vão dizer assim, se houve, infelizmente, alguns papas cuja vida moral não foi exemplar, todavia, nas questões de doutrina, foram quase sempre irrepreensíveis. Olha só, parece que está elogiando os papas, quase sempre irrepreensíveis. Há, no entanto, alguns exemplos de papas que caíram em erro, ou que, ao menos, apoiaram o erro em vez de o combater. Foram os papas Libério, Honório I e João 22. Isto é o que afirma, então, o Catecismo da Crise na Igreja, de 2011, essa edição aqui, que eu estou usando, página 48. Esse pensamento, que é veiculado também pelo Santo Dom Bosco, é o pensamento de São João Bosco? Basta perguntar a ele, ou melhor, ler a pergunta que ele mesmo se coloca e ouvir a sua resposta. A pergunta que ele se coloca é até parecida com a que nós ouvimos anteriormente. O que responder àqueles que dizem que houve alguns papas que caíram em erro? Talvez nós poderíamos entender também essa pergunta como São João Bosco tentando responder justamente a essas afirmações do Santo Dom Bosco. Olha, teve papas que caíram em erro, ou então, ao menos, apoiaram o erro. Então, o que responder a essas pessoas? É isso que está perguntando São João Bosco. O que responder àqueles que dizem que houve alguns papas, Libério, Honório, João 22, que caíram em erro? Ponto de interrogação. Resposta de São João Bosco. A esta questão se deve negar absolutamente, ou seja, negar absolutamente que alguns caíram em erro. E responder ou que os fatos alegados são calúnias inventadas contra os papas, ou que são pronunciados sobre coisas que não dizem respeito à fé. Todos aqueles que fizeram um estudo profundo e imparcial da história eclesiástica concordam que estas afirmações são falsas, e quem ensina diversamente procura enganar. Quem ensina que alguns papas caíram em erro, Libério, Honório, João 22, não tem um conhecimento profundo e imparcial de história eclesiástica e procura enganar. Este é o ensinamento de São João Bosco. Mas vamos parar de falar de generalidades, vamos para os papas propriamente ditos. Vamos ouvir então o que o Catecismo da Crise fala sobre Libério, Papa Libério, que na verdade nós deveríamos, como você vai ver aqui, chamar de São Libério. O que pensar do Papa Libério? Como o Papa Libério apoiou o erro? Pergunta o Catecismo da Crise. Resposta. O Papa Libério, que reinou de 352 a 366, sucumbiu à posição dos arianos, que negavam a divindade de Cristo. Excomungou, em 357, o bispo Atanásio, o valente defensor da doutrina católica, e subscreveu uma profissão de fé ambígua. A Igreja honra hoje Atanásio como um santo, e não o Papa Libério. Catecismo Católico da Crise na Igreja, 2011, página 48. Permitam-me fazer uma pausa. Permitam-me, acompanhem-me, por favor, até o nosso site Controvérsia Católica. Não vou mostrar para vocês algum artigo que eu tenho escrito, mas na realidade eu vou querer que vocês acessem aqui esse link, a Bíblia Católica Comentada. Por quê? Porque trata-se de uma edição dos anos 50.
em que não se editou apenas a Bíblia em 17 volumes, mas na realidade os últimos volumes dessa edição são acréscimos muito interessantes, introduções à Sagrada Escritura, e particularmente o último volume nos interessa porque este volume 17 é na realidade uma história dos papas. Biografias dos papas, ilustrada, inclusive mostra, né, o rosto dos papas que nós tivemos ao longo da história da igreja, de São Pedro a Pio XII. O mais curioso é que este livro foi escrito por um padre salesiano. O nome dele é Irã Correia. Esse SDB, depois do nome dele, é uma sigla para Salesianos de Dom Bosco. Então, olhe só, Santo Dom Bosco, um livro escrito antes da crise sobre os papas, que vocês poderiam utilizar também como uma referência. Seria muito bom. E olha só, ele está em PDF, gratuito. Qualquer um pode acessar e pode inclusive apertar naquelas famosas teclas de atalho Ctrl F, que quer dizer Ctrl e Find, encontrar, né? Para encontrar. Então você aperta Ctrl e F ao mesmo tempo e vai aparecer uma caixinha. E veja só, eu já tinha pesquisado e por isso aparece já a palavra Libério. Libério. E olha só o que nós temos aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho para vocês poderem ver bem. Tá? Talvez não apareça muito bem no vídeo. Tá? Então aqui está. Aqui veja bem, S Libério. Por que esse S? Esse S é porque é uma abreviação de São ou Santo em português. Então tem um S e um ponto antes do nome de uma pessoa em um livro católico. Então não quer dizer Senhor Libério, quer dizer São Libério, Santo Libério. Então lembra que você leu aqui, Sr. Pedro Fonseca, no Catecismo da Crise, dizendo que Santo Atanásio ficou santo, Libério não. Então, talvez você está sendo enganado e, infelizmente, como não aprofundou e foi imparcial, está também enganando. Isto requer da vossa parte também uma certa necessária e boa retratação. Por quê? Porque se está blasfemando um santo quando se ensina que ele não é santo, que ele na verdade assinou uma forma herética, que ele na verdade combateu, até excomungou Santo Atanásio, quando na realidade nós temos aqui um São Libério, não um simples Papa Libério. E aqui você vê uma data, 23 de setembro. Por que essa data? Muito fácil saber, basta você voltar aqui e vamos para a pequena biografia que aparece nesse livro. Você vai até o final. No final, o que você vai encontrar aqui? O epitáfio de São Libério chama-o mestre da lei divina e coração sincero. Dia 23 de setembro, celebra-se sua festa. É santo, a igreja comemora São Libério. Celebra-se sua festa. Uma obra de 1950 essa aqui. Uma obra antes da crise. Uma obra tradicional de história dos papas. E você não precisava das palavras. Basta você olhar para a imagem de São Libério. A imagem talvez fale mais do que 1000 palavras e explicações que eu possa dar. Olha essa auréola na cabeça de São Libério. Olha aqui. Não está claro que ele é um santo? Se isso não é o bastante, vamos para o começo da biografia, que eu vou ler para você. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: atribulados os 14 anos do pontificado de Libério, romano, filho de Augusto, pelos arianos e por Juliano, Libério defendeu com grande firmeza a fé, o símbolo de Nicéia, credo, e Santo Atanásio. Foi desterrado à Trácia pelo imperador ariano, Constâncio. Foi até acusado pelos seus inimigos de haver firmado uma fórmula ariana, uma fórmula ambígua, como vai dizer o Catecismo da Crise. Os inimigos, na verdade, do Papa de São Libério que veicularam esta falsidade que o Catecismo da Crise e o Centro Dom Bosco também está divulgando até os dias de hoje.
Os homens célebres de seu tempo elogiaram-no muito. São Cirício, São Basílio, São Epifânio, Santo Ambrósio, Cassiodoro e o bispo Ósio de Córdoba. Então, isto é o que nós encontramos em uma biografia dos papas, acessível, em português, antes da crise tradicional sobre esse tema, de São Libério. Então, Sr. Pedro Fonseca, isto aqui não é doutrina católica, não é uma historiografia realmente católica. Isto aqui são os inimigos da igreja. Eles estão emprestando argumentos dos inimigos do Papa e inimigos da igreja. E a pergunta fatal: o que pensa São João Bosco, padroeiro do Centro Dom Bosco, a respeito dessa questão envolvendo São Libério? O que ele pensa? O que disse São João Bosco a respeito disso? Um santo falando de um outro santo. O que ele disse sobre São Libério? Ele disse na sua famosa História Eclesiástica o seguinte: Constâncio, filho e sucessor de Constantino no Oriente, favoreceu desgraçadamente o arianismo e, para fazê-lo triunfar, reuniu um concílio em Rimini. O Papa Libério, unido aos bispos de todo o mundo, levantou a voz contra este escândalo, não servindo desta maneira nem a violência nem a astúcia para obscurecer a fé católica. Ano 359. Eu não falei, mas a citação anterior de São João Bosco sobre a questão do que nós devemos responder àqueles que dizem que alguns papas erraram, eu tirei de um livro chamado Il Giovane Provveduto, que no Brasil saiu como O Cristão Bem Formado, uma obra muito célebre que chegou até mais de 100 edições durante a vida do próprio autor. Eu creio que a edição que eu me servi foi a de número 102. Aí nesta se falava sobre a infalibilidade pontifícia e se expunha justamente essa questão que nós devemos negar que qualquer papa, alguns papas no passado erraram. E agora, o que eu estou citando, como dá a entender o próprio contexto da passagem, é a história eclesiástica, ad uso della gioventù, quarta edizione migliorata, de 1871, também da autoria de São João Bosco. Então, já aí você vê como as coisas estão. Nós temos que este Centro Dom Bosco, em vez de seguir São João Bosco, em vez de seguir biografias dos papas que realmente represente, que seja tradicional, eles seguem, na verdade, os erros dos inimigos do papado, dos inimigos da igreja, infelizmente, ao menos no que toca a essa matéria de história católica. Falsidade, mentira, engano, falta de profundidade e imparcialidade no estudo dos fatos históricos. É isso que nós temos aqui. E na realidade, então, esse catecismo da crise é parte da crise. E se o Centro Dom Bosco não quer ser também parte da crise, ele precisa renunciar a isso aqui, precisa retratar-se disso aqui, precisa informar para as pessoas o que realmente um santo e o que historiadores católicos ensinam sobre São Libério. Senão o que vocês estão fazendo é ser cúmplices de uma blasfêmia, porque vocês estão atacando um santo. É isso que vocês estão fazendo. Atacando um santo canonizado que, inclusive, eu digo canonizado, bem, do modo que as pessoas eram canonizadas nos primeiros séculos, ok? Porque não havia processo de canonização, não sei se vocês sabem, é um dado bem óbvio. Tá? Então, um santo que a igreja festeja, um santo que estava em todos os martirológios antigos, certo? E que é celebrado pela igreja aqui, numa biografia dos papas, aí que nós temos acessível, que vocês podem conferir, qualquer outra pessoa pode conferir, está aí atestando. Então, cuidado com o que vocês fazem. Se vocês vão falar sobre esses assuntos, eu peço, por favor, não se baseiem em um livro só. Tá certo? Dessa maneira, que olha a irresponsabilidade. Ok? Então, senhor Pedro Fonseca, o senhor que eu espero encontrar em breve, tá, em Curitiba, na Liga Cristo Rei. Senhor Pedro Fonseca, o senhor realmente tem essa humildade que o senhor coloca
tem essa disposição de ser humilde, enfim, de reconhecer suas misérias, etc, etc. Então, esse é o momento da humildade de reconhecer suas misérias. Mostra os erros disso aqui. Não segue isso aqui. Renuncia isso aqui e segue São João Bosco. Aí sim, ok? Ele tem mais competência, tem mais graça para realmente nos iluminar nesse tempo de crise. Que São João Bosco rogue por nós. E mais para frente, num outro vídeo, eu vou falar também sobre os outros dois exemplos, tá? Sobre João 22 e também sobre o Papa Honório. Tá? Na realidade, inverte a ordem, sobre o Papa Honório I e depois sobre João 22. E mais também falar sobre a lição que nós devemos levar para casa, tá? Que não é a lição desse livrinho aqui, tá? É a lição de São João Bosco. Isso nós vamos falar no próximo vídeo, que é uma sequência natural a este aqui, até para não prolongar muito esse vídeo e não cansar aqueles que nos assistem. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.